que eu não esconda nada, não venha reter nada daquilo que a Tua palavra nos manda expor. Trabalha em vidas, em corações aqui, como já pedi, edifica os santos, aqueles que são salvos, e salva aqueles que ainda não são salvos, ó Deus, fortalecendo-nos para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, trabalha em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, nós vamos ler o versículo 11. Nós vamos continuar o estudo de Romanos. Nós paramos aqui no versículo 11 e vamos vê-lo um pouco mais. Vamos ler Romanos 6, 1 e depois o 11, para nós entendermos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Versículo 11 agora, Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém, amados? Amém. O que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui? Ele tinha falado no capítulo 5 sobre a justificação pela fé, que nós somos salvos somente pela graça de Deus em Cristo Jesus. E agora no capítulo 6, alguém se levanta e pergunta a ele que para nós sermos... já que a graça é tão abundante, nós somos salvos só pela graça, então vamos pecar para que a graça seja maior. No capítulo anterior, ele falou assim, ele citou algo que as pessoas falavam, fazemos males para que venham bens. E aí Paulo fala, de modo nenhum, nós devemos pecar mais para que a graça seja abundante. Uma vez que quando você converteu a Cristo Jesus, você entra na esfera, no domínio da graça e na esfera do amor. E você não quer mais ferir a Deus, você não quer mais ferir o amor. As pessoas falam assim, ser crente tem muitas regras, mas você obedece na esfera do amor. Você não quer ferir o seu pai. Como filho, você não quer ferir seu pai. Por isso que para o cristão os mandamentos de Deus não são penosos e não são pesados. E aí Paulo dá uma série de argumentos, falando que nós fomos sepultados com Cristo Jesus, assim como... Adão, nós pecamos, em Cristo também nós fomos ressuscitados, A obra que Jesus conquistou na cruz foi algo tremendo e maravilhoso. Então Paulo fala isso, que não tem possibilidade nenhuma de nós cairmos novamente no pecado. Lembrando que o apóstolo Paulo está tratando aqui de nada experimental. O que é experimental? Eu estou sentindo que eu sou salvo. Não é só isso. Lógico que nós temos sentimentos, emoções, mas nós não vivemos por esses sentimentos. E não é uma coisa experimental. Paulo está tratando aqui da posição do cristão. Então o que ele está falando? Eu quero falar hoje sobre nós estarmos mortos para o pecado. Acho que não vai dar tempo de falar outra parte que é vivos para o pecado. Perdão, vivos para Deus. Então provavelmente nós vamos ficar só em mortos para o pecado. Vamos ler de novo para você entender o versículo. Versículo 11 ele diz assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu quero lembrar você, 2 domingos atrás, essa palavra considerar significa que Paulo está dizendo, vocês têm que chegar à dedução, à clareza que vocês estão mortos para o pecado. Ou seja, aquilo que está morto não tem poder mais. Não domina mais o cristão. Algo que é morto é algo que já se foi. Então é isso mesmo. É você se considerar morto para o pecado. Vocês lembram que eu dei um exemplo de uma pessoa que ganhou na telecena ou na loto? Vocês lembram? Na loteria? E aí ele era pobre, muito pobre, E aí ele tinha que fazer 13 pontos. Isso foi lá em Recife. E quando ele está chegando ao 12º ponto, ele já convida a família para fazer a festa. Quando ele chega ao 13º ponto, ele se torna milionário. E aí ele começa a dar uma casa para o pai, para a mãe e tal, realmente. Então ele começa a se sentir como uma pessoa rica. E de fato, não estou dizendo que você tem que jogar na loto, viu, irmão? Jogatina é pecado. Mas eu estou te dando um exemplo. Ele sentia como tal. O verbo é a mesma coisa.
considerai-vos, cheguem à conclusão. Romanos 3 tem o mesmo verbo quando Paulo fala assim, ó, concluímos que nós somos salvos pela graça, não pelas obras da lei. Você conclui. Então você conclui o quê? Primeiro, que você está morto para o pecado. E o versículo áureo desse é o que nós falamos domingo retrasado, e eu quero repeti-lo. 1 João capítulo 3, versículo 9, vai ajudar a mim e a você entender plenamente o que é isso. 1 João 3, 9. Amém? Amém ou não? Então vamos lá. Vários comentaristas citam esse versículo e ele é maravilhoso. 1 João 3,9 diz, todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse ele não pode viver pecando. Ele não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Então Paulo fala, vocês têm que se considerar, ao invés de vocês pensarem, vamos pecar para que a graça seja mais abundante, Paulo fala, não. Vocês têm que se considerar mortos para o pecado. O que significa isso? Não mais escravos. Vocês lembram que eu cantei? Eu não sou mais escravo do medo. Lembra daquela música? Sou filho de Deus. Você não é mais escravo. João diz que o cristão ele não pode ser mais escravo do pecado. Lembram? Vocês estavam no reino das trevas, foram transportados no reino do Filho do seu amor. Não há possibilidade nenhuma mais. Então, o cristão genuíno, ele peca, não mais como escravo, como um livre. Ele não é dominado mais pelo pecado. Mas ele é um homem livre que, por sua escolha, resolveu fazer algo errado. O cristão, ele não está no domínio, ele não é escravo mais de Satanás. Acho que eu tenho que ir nesses textos, eles são maravilhosos. Vai lá em 1 João, você vai entender. 1 João, você já está aqui, né? Capítulo 5, versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Apóstolo João, desculpa. 1 João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Quem guarda aqui é Cristo, viu, gente? E o maligno não lhe toca. Então, se você nasceu de Deus, você não vive em pecado. João, no capítulo 3, diz, não vive pecando, porque permanece em você a divina semente. Porque aquele que nasceu de Deus, Cristo o guarda e o maligno não lhe toca. Então, estou controlando minha ansiedade, mas quando você é um crente, se você é um crente de verdade, quando você peca por sua escolha e vontade. Desculpa, você peca como um tolo. Porque você não está mais no reino das trevas. Você é um príncipe, escolheu ser um mendigo e pecou. Você é um filho de Deus, nascido de novo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, saiu do império das trevas, toda a obra que Cristo fez na cruz do Calvário foi para te tirar de cá e te botar de cá. E aí você fica pecando todo dia, você vai daqui em Porto Seguro e fura 50 vezes, ou de 50 em 50 quilômetros no pneu. Isso é tolice. Você não é mais desse reino. Aquele que é nascido de Deus, ele não vive em pecado, porque Cristo o guarda e o maligno não lhe toca. Agora olha o versículo 19, o apóstolo João diz, mas sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, ele jaz onde? Então, quando você nasceu escravo. No Egito escravo fui, sim, sim, assim. No Egito escravo fui, harpa cristã, época dos pentecostais. Triste, muito triste andava, meu coração clamava, liberta-me, Senhor. Eu estava em Faraó, eu estava debaixo das garras dele. Se eu converti, o que é conversão? Eu arrependi dos meus pecados e confiei em Cristo Jesus. Eu estava falando hoje no curso Novos Membros. Quando eu confio em Cristo Jesus, o Espírito Santo Consolador entra dentro de mim. Quando ele entra dentro de mim, baseado em Filipenses 2,12, Deus efetua segundo o seu querer e seu realizar. O Espírito Santo está dentro de mim, eu tenho vontade de ler a Bíblia, eu levanto de manhã, eu tenho um pensamento. Você está até cansado de vez em quando você pensa em orar, em fazer as coisas de Deus. O Espírito Santo ele está no coração de cada cristão. Por isso que o cristão é unido. Por isso que o cristão
cristão, ele é de Deus. Não tem base isso. O cristão viver pecando toda hora. Por isso que Paulo fala, o que eu estou falando? Vocês estão mortos para o pecado? Acabou o pecado, morreu, pastor. De vez em quando eu dou uma pecadinha e tenho agido como tolo, mas eu não deveria fazê-lo. Eu não sou desse domínio mais, eu não sou desse reino mais. Vocês lembram quantos domingos eu falei do reinado da graça? Já não estamos mais sob a lei. Olha, volta para você ver Romanos capítulo 6, olha o que o apóstolo Paulo diz. Temos que falar, não tem jeito. Olha o versículo 12, Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que vocês obedeçais às suas paixões. Verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, não. Vocês estão debaixo da graça. Então, quando o crente peca, ele peca como um homem livre. Ele peca, não toda hora, como um homem livre, não como um escravo mais. Ou seja, o ímpio, o que ele só sabe fazer? Ele só sabe pecar. Ele vai daqui em Porto Seguro, ele fura o pneu, é de 10 em 10 quilômetros. Ele só sabe pecar. Ele está na mão de Satanás. Ele é escravo de Satanás. O mundo inteiro jaz no maligno. Então, o incrédulo, ele peca como escravo porque ele está na escravidão, ele está no cativeiro, ele está debaixo que o valente o guarda. Não é isso? O valente bem armado o guarda e não deixa ele sair. Ele está na mão de Satanás, literalmente. O que ele sabe fazer é pecar. O cristão não. O cristão, ele é diferente. Lembra? Lucas 11, o valente o guarda os seus bens em segurança, bem armado, sobrevindo mais valente que ele, tira, chega para lá em Satanás, tira você das garras de Satanás, coloca você no reino do Filho do seu amor, você é uma nova pessoa, você agora não vive pecando, você peca de vez em quando, e quando você faz de livre escolha, porque o domínio não te governa mais. Se você é um cristão, agora você fala assim, pastor, eu não consigo parar de pecar, então você não é um cristão. Que o pecado está te dominando. O incrédulo, ele não pode parar de pecar, ele não pode viver a vida cristã. Para ele é impossível, porque ele está sob o domínio do pecado de Satanás. Muitas vezes até o incrédulo tenta romper seu cativeiro, tenta se livrar, mas não conseguem ter sucesso. Eu estava falando hoje no curso de novos membros, e eu falei para eles, assim, ó, nós vamos colocar uma câmera na sua casa, Thaís, na sua casa, Junei, nós vamos filmar vocês um ano. Vocês podem olhar para a câmera e falar assim, não, eu não vou pecar não por causa do pastor, por causa da igreja, eu não vou brigar aqui não, eu falei com ela, não vai brigar com os irmãos, ela vai obedecer à mãe, ela pode conseguir moralmente um ano se esforçar para a câmera não filmar que ela não pecou, ou que ela pecou. Mas passou um ano, ela não vai aguentar mais. A força moral dela vai acabando, ela não tem força. Porque quem te ajuda a não pecar é o Espírito Santo. Só Ele é capaz de fazer isso. É Ele que efetua o querer e o realizar em você. É Ele que começa uma obra em você. Então, se você vive sempre pecando, peca toda hora, peca toda hora, peca toda hora. Meu amado irmão, eu amo você, eu não queria dizer isso, mas eu tenho que dizer isso. Se você peca toda hora, talvez você nunca nasceu de novo. Nunca. Você não é mais escravo, você é filho de Deus. Vamos ler de novo. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Amém? Diz assim, olha a obra de Cristo. Ele nos libertou de quê? Do império das trevas. Do império, dos comandos. O império tem um governo, tem um comando, tem faraó, tem Satanás, tem um líder, tem um domínio, é sob a lei, não é debaixo da graça, é um governo de Satanás, é um império. Eu fazia tudo o que ele mandava, eu era governado por ele, eu transpirava os desejos dele, aquilo que estava nele estava em mim. Desculpa. Presta atenção,
Quando o Espírito Santo habita na vida do cristão, Paulo fala que o Espírito Santo ele perscruta as coisas de Deus. Então ele vai até Deus, pega as vontades de Deus e coloca em nós. E você tem vontade de fazer aquelas coisas que agradam a Deus. Porque é o Espírito Santo que está. Por isso que, por exemplo, não pode haver uma divisão na igreja. Não é o mesmo Espírito? Não é uma só fé? Não é um só batismo? Não é um só Deus? Não é as mesmas coisas que ele pega de Deus e passa para nós? Você estava no império das trevas, você saiu de lá. Você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Por isso que Paulo fala, considerai-vos mortos para o pecado. Faça a desunção. Não, eu estou sentindo que eu estou morto. Você não está sentindo nada. Você sabe a posição sua. Você chega amanhã no supermercado, bom dia, tudo bem? E tal. Oh, tem uma Brahma ali. Não, Brahma não, meu querido, tem Brahma não. O outro tá batendo, tá brigando lá no supermercado. Você fala, peraí, você é um pacificador. Mas por que você é assim? Eu não sou escravo mais deste reino, eu estou em outro reino. Eu amo vocês, estou aqui, mas eu não pertenço aqui mais. Aí aquela turma do supermercado vai falar assim, por que fulano é assim? É porque ele não é mais escravo de Satanás. E todos os demais são. Ele está morto para o pecado. Ele está totalmente livre para o pecado. Não é ele que tentou fazer isso por si só. Eu estava falando para eles, não adianta você forçar. Olha para cá. Tem gente que é muito moral. Eu estava falando para eles. Tem gente que, às vezes, fuma uma droga, bebe uma cachaçinha, não deve ninguém, respeita o pai, respeita. Dia das Mães, ele dá 300 presentes para a mãe, ele vai atrás, ele dá cesta básica todo mês, ele vai ali, vai acolá, e ele visita, ele ajuda, e ele chega no CRAS pedindo, o que eu posso ajudar? E ele vai atrás do prefeito e fala, eu tenho condição, eu quero ajudar, mas isso é uma chamada força moral, isso é moralidade. Conversão é uma obra sobrenatural do Espírito Santo, uma vez que ele entra em você, as coisas de Deus ele vai colocando em você, você se torna uma nova pessoa, isso tem que vir para fora, as pessoas têm que ver que você é uma nova criatura. O que acontece na igreja evangélica? A pessoa chega, batiza, faz o curso de novos membros, um ano depois ele está mais parecido com aquilo que ele era antes. Ele tem as mesmas amizades, gosta das mesmas coisas, vive a mesma vida. Eu vou lembrar você o exemplo do pastor Poosha. Se um ônibus bater em você, pá! Você vai chegar aqui agora no culto, pastor, eu atrasei 10 minutos, um ônibus bateu de frente, uma carreta, e eu estou aqui, mas eu estou limpinho e tal. Eu vou falar, não tem como. Como é que o Espírito Santo está dentro de uma pessoa e ele é a mesma pessoa? Tem base uma coisa dessa? Aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. O que tem nos cristãos? Vamos para a igreja? Hoje não dá. Os crentes domingueiros aí, né? Isso não existe na história da igreja. Ai, tô cansado. Febrinha. Ai, dodói. Ui. Ai. Aí você pergunta, uma carreta bateu em você? Não. Foi uma pena. Porque se o Espírito Santo está dentro de você, você é uma nova pessoa totalmente transformada. Quando você peca por sua livre escolha, não como escravo mais, como um homem livre. E eu sinto dizer, agindo como um tolo. Você não está mais no domínio das trevas. O que é o problema? A pessoa está na igreja e ela está no domínio das trevas e ela acha que está no domínio do Filho do seu amor. Ela está no reino das trevas achando que está no reino de Deus. Não está, santo. Ainda é escravo. Pergunta é, você peca mais do que anda em santidade? Se você peca mais do que você anda em santidade, você é escravo do pecado. E está errado. Talvez você não nasceu de novo. 1 João 3,6 diz assim, ó. Todo aquele que permanece em Cristo, permanece nele, fica de olho no volume aí. A minha sensação é que o volume está baixo. Eu não sei se é porque meus ouvidos já estão com problemas. Vocês falam aí, vocês estão ouvindo aí atrás, gente?
Então eu que estou com problema. 1 João capítulo 3, versículo 6, diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. Olha aqui, olha para mim, igreja. Dá uma olhadinha na sua semana. Volta aí, hoje é domingo, volta a semana toda. Saiu mais pecado ou mais santidade? Cada um passou uma luta essa semana. A irmã sofreu com o pai no hospital, o outro passou isso, o outro passou aquilo. Como é que foi? Foi mais santidade do que pecado? Eu não vou ter tempo hoje, talvez domingo que vem. Vivos para Deus significa que você foi chamado para ser santo. Tudo que Deus fez em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, o Pai, Filho e Espírito Santo falou assim, nós vamos criar um povo, e este povo, eles têm que ser santos, separados, e vai vir um monte de gente ruim perto deles, o povo do diabo, e eles vão ser santos. A prova que eu transformei a vida deles, eles vão ser santos, perfeitos, imaculados. Cada dia eles vão sendo cada vez mais santos. O sujeito fala, converteu, está na igreja, tá. Quando você olha para a vida dele, você olha para a vida dele, você olha para o macumbeiro, você olha para o rapaz da maçonaria, você olha para o espírita, você fala assim, não tem tanta diferença não. O cristão é uma pessoa em Cristo extraordinária. Ela é sal da terra, ela é luz do mundo. Ela é totalmente diferenciada. Desculpa a expressão, ela é fantástica. Fantástica. Quando você chega num lugar que só tem crente, é outra coisa. É outra. Você entra num ônibus que só tem crente, é outra coisa. Você entra numa empresa que só tem crente, é outro espírito. Você chega numa casa de crente, de verdade. Você sente o incenso, a mirra, você sente aquela coisa maravilhosa. Você fala, esse povo está morto para o pecado. Ah, tá. Pecado aqui é um acidente, é de vez em quando só. Ixi. E quando eles pecam, eles se sentem muito infelizes. Deixa eu te falar uma coisa que pode confundir você e a mim. Vou te dar uma experiência pastoral que eu li. Você tem que entender que o mais importante é o seu estado, é a sua posição. Se você está no reino das trevas ou da luz, onde é que você está? Eu contei para eles aqui, eu fiquei 20 anos na igreja, dentro da igreja, eu tocava na igreja e eu estava em pecado. Eu ia para o inferno. Era moral, não fumava maconha, não ficava com a vida torta assim, bagunçada, escandalosa, mas estava distante de Deus. Eu me lembro que contando para eles, minha mãe chamava para ir na igreja, tudo eu dava dificuldade. Ia ter um evangelismo, igual às vezes acontece aqui. Ai, não dá, tudo não dava. Não havia vida em meu coração, não havia entusiasmo. Eu não conseguia falar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, eu prefiro estar na porta da tua casa, quão amáveis são, eu encontrei teus altares. Eu ficava lá para ver a banda tocar, eu gostava de música desde os 10 anos. Uma banda chamada Salva Vidas, a gente ficava olhando aquelas guitarras maravilhosas, Ibanez, aquela pedaleira linda, santa, maravilhosa, mas de convertido não tinha nada. Você se assemelha a alguma coisa aqui? Deixa eu te dar algumas experiências pastorais. Imagina o seguinte. O crente é o seguinte. Imagina que você está subindo uma montanha. Aí você andou 75%, mais da metade da montanha. O crente. Quando você cai, você não cai lá embaixo da montanha, mas não. Aqui é a montanha. Quando você peca, você cai e fica aqui. E aí você continua. O diabo às vezes fala para o verdadeiro crente, você caiu, você tem que voltar lá de baixo, você não converteu não. E ele é um convertido santo. Davi caiu em pecado, em adultério. Ele caiu, mas ele caiu e ficou aqui. Ele era convertido. Judas não. Judas era aqui e caiu, negou Jesus e ficou aqui. Não havia crescimento espiritual em Judas, em Davi havia. Essa é a diferença. Às vezes o verdadeiro cristão, ele peca, ele fala assim, eu não sou convertido. Cuidado, às vezes você é convertido e você caiu só mais da metade da montanha. Você já está quase chegando no pico lá. Você já está quase crescendo mais e você desanima.
E o diabo começa a falar assim, você nunca foi cristão. Não. Você caiu em um ponto. Você não precisa subir de novo. Você só parte do ponto que você está e você avança. O ponto que você está é de muita importância. Você não retorna aqui embaixo ao sopé da montanha. Você já andou esse tantão aqui. Porque o cristão ele cai, mas ele está numa esfera diferente. Ele cai como um tolo. Ele cai de vez em quando. Ele cai porque houve uma besteira, um preconceito. Ele se deixou levar e ele cai pela sua própria vontade, mas ele não é dominado mais pelas trevas. O diabo não domina ele mais, de jeito nenhum. Eu não sou mais escravo. O cristão não é. Paulo fala, vocês não estão debaixo da lei mais, vocês estão debaixo da graça. Agora, ou seja, quando o crente cai, ele não cai na escravidão de novo, não. Ele está no império da graça. Ele é livre. Como eu disse, ele cai por besteira dele. Outro exemplo. Já contei para vocês, só vou repetir. Vou te dar 3 exemplos. A Guerra Civil Americana. Todo mundo era escravo nos Estados Unidos da América. Foram escravos. Eram mortos para o pecado. Veio a abolição da escravatura. A Guerra Civil Americana acabou e selou a abolição. Muitos anos depois, quando o velhinho via o seu antigo patrão, e ele já estava livre, já foi determinado, ele estava tão acostumado com ser escravo, fazer tudo que o antigo patrão fazia, ele começa a tremer e ele esquece que ele estava em liberdade. É isso que Paulo fala. Vocês têm que se considerar mortos para o pecado. Deixa eu te dar outro exemplo que eu acho maravilhoso. Achei maravilhoso. O povo de Deus está saindo do Egito. Quando eles atravessam quando eles atravessam o Mar Vermelho, presta atenção aqui, gente, presta atenção aqui para vocês entenderem. Ali representa o Jordão. Ali representa uma mudança de vida. Saiu das trevas e foi para o reino do Filho do seu amor. Vocês lembram quando eles atravessam o Mar Vermelho, Miriam canta do outro lado e tal, e Faraó vem atrás. Mas é mais ou menos o seguinte, quando Faraó vem atrás, ele fala assim, ei, volta para cá, escravo, você ainda é. E eles não eram, não deveriam se sentir. Lembra, seu avô foi escravo meu, 430 anos você estava lá em casa, volta pra cá, peca, vai no culto só de vez em quando, larga a mão desse negócio de ler Bíblia, não precisa disso não, joga bola a semana toda, volta é lá que você aprendeu a viver, foi 430 anos, volta pra cá. Como diz um pregador, eu não duvido não, que alguns tiraram a túnica, nadaram e queriam voltar para beijar o pé de Faraó. É o que muitos que talvez não são convertidos fazem. Paulo fala, vocês não. Vocês têm que se considerar mortos para o pecado. O israelita ouviu a voz de Faraó. Ai, eu lembro dessa voz. É a voz do diabo. Meus escravos, voltem. Vocês foram meus a vida toda. É a mesma coisa aquele dia que eu falei que Satanás fica aqui gritando para a turma do lado de cá. Volta! Toda vez que você peca, sabe o que acontece? O antigo patrão, pecado, vira e fala assim, venha fazer a minha vontade. Você, venha para cá. Volta a beijar o meu pé, que é chamado pecado, Faraó, volta para mim. Paulo fala, toma posição. Como diz o pregador, aqui você pode... Toma posse, rapaz. Eu sou crente. Lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu não tenho nada com o diabo, eu não tenho nada com o pecado. Meu negócio é Deus, é igreja, é Bíblia, é oração, é vigília, esses assuntos. Meu negócio é essas coisas. É campeonato do não sei o quê. A roda dos escarnecedores do lado de lá. A tribo do cão do lado de cá. Eu não tenho nada com esse povo. Cumprimento eles, sou educado com eles, não sou mais de lá. Considerai-vos mortos para o pecado. Vocês chegaram a essa dedução, a essa conclusão, a essa vida? Por que Paulo está falando isso? Que os romanos tinham tendência de achar, não pode.
Pequemos mais para que a graça seja mais abundância. Não, você tem ojeriza de pecado. Então, o crente genuíno, você tem que falar para você mesmo, eu não sou mais escravo, não, sou livre. Quando eu peco como um cristão livre. Mas quando eu peco, eu ainda ajo da base da tolice. Eu não tenho um domínio mais, eu não tenho uma coisa que me amordece. Vai, você tem que pecar, André. Vai. Não. Sabe o que significa a palavra pérfido, sem domínio de si? Eu tenho que ter domínio de mim. Eu chego na minha casa, eu estou falando para mim, para você, a meninada está gritando. Domínio, sou crente. E faraózão grita, vai, fica bravo. Você entorta de lá, você entorta de cá, fala, não, eu não grito, eu não berro, não tem gritaria, eu sou santo, eu sou herdeiro com Cristo, eu sou filho de Deus, eu estou morto para o pecado. Vem cá, queridinha, vem cá, a vontade é puxar a orelhinha, você controla a mãozinha e tal, ao invés de puxar, você passa a mãozinha e fala, glória a Deus, Deus te abençoe, minha filha, vem cá, eu vou te ensinar, vamos fazer o culto doméstico aqui? Vem cá, e você age como uma pessoa morta para o pecado. Acabou o pecado na sua vida, acabou! Está falando ontem com Silvana, nós começamos a estudar o 9º mandamento aqui, quando eu começava a pensar mal de alguma pessoa, na hora, o Espírito Santo, para André, para. Você não fala mal de ninguém, você não xinga ninguém, você não grita ninguém, você não reclama de ninguém, você não fofoca de ninguém, você não põe a vida, você não fala pro seu patrão, ó, fulano não fala nada, aquilo, você não faz nada, deixa que os outros falam, deixa que o ímpio fala, ele sabe fazer essas coisas e muito bem. Nós fomos chamados para isso não. Você falou de mim? Não, eu não falei. Você fala com a pessoa. Olha, você não está trabalhando no seu serviço, não, querido. Eu nunca falei com o seu patrão, não, eu falo com você. Sou santo, sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Considerai-vos, concluem-se. O que vocês são? Olha, presta atenção. Por que eu não peco mais como escravo? A compulsão desapareceu. Vem cá, Caleb. Eu tenho que fazer essas coisas. Vem cá, Calebinho. Calebinho somos nós, escravos do pecado. Satanás, quando estava sobre nós, sobre ele, comprimia, obrigava ele a fazer. Opa, fica mais retinho agora, vamos consertar esse negócio aqui. Comprimia ele. Ele não conseguia sair. Ele só sabia pecar. Paulo está dizendo, essa compulsão, imagina, viu gente? Só imagina que eu sou Satanás. A compulsão, o mais valente, né? Vem cá, mais valente, vem cá. Hoje o negócio vai ficar bacana aqui. O mais valente chega, olha o tamanho. Tá igual Lele, Franco, quando foi ver Rafa. Tudo bem, Rafa? Aí o mais valente vem, pode dar, vai de leve agora. Dá um e me tira. O mais valente vai para lá, pode ir. E agora Caleb não está mais na compulsão minha que representava Satanás. Cristo está dominando na vida de Caleb. Ele está em outro reino. Então toda vez que Caleb resolve pecar, ele o faz como tolo, porque o Espírito Santo está aqui, ele assiste em sua fraqueza, Cristo está à direita do Pai intercedendo por Caleb, Jesus está trabalhando pela vida de Caleb, a palavra de Deus está trabalhando na vida dele, o querer e o efetuar dentro da vida dele. Quando ele resolve pecar, é só uma loucura e doideira dele. O que é estranho? O que é estranho? As pessoas vêm para a igreja e ficam só pecando, só pecando. A minha preocupação é, será que Cristo veio e tirou, volta para cá, irmão, e tirou Satanás das costas desse crente? Será que alguns de vocês estão aqui, mas Satanás está comprimindo, compulsionando vocês? E o mais valente ainda não deu um, sai daqui, nele! Como eu falei no curso Novos Membros hoje. Como é que eu resolvi isso, pastor? Deixa eu te dar esperança. Ora, a todos vós que têm sede, vinde às águas, arrependa, creia, arrependa. Pega em Jesus Cristo, eu falei com eles hoje aqui, ó, creia em Jesus Cristo, é como se eu estivesse segurando nele, ele é tudo para me salvar, eu só tenho ele e mais nada. Pega-se nele, entrega-se a ele, arrependa. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Irmão, para de ver na igreja e parece, desculpa, aquele crente meia boca. Você não sabe. Quantos aconselhamentos vocês estão me vendo eu faço com vocês? E a minha primeira pergunta é o quê? Vocês converteram de verdade?
há compulsão mais. Para o verdadeiro crente, não. Para o ímpio, há. Só há compulsão maligna sobre o ímpio. Ele está nas garras do diabo. Ele está preso na mão do diabo. Crente, quando ele peca, a compulsão desapareceu, ele se rende voluntariamente. Toda sua posição, sua condição foi transformada. O incrédulo não, ele peca como escravo, ele está nas mãos do maligno. Eu quero que você se avalie agora. Você é um cristão ou é um incrédulo? Se você é um cristão, você peca agindo de uma forma tola, não como mais um escravo, mas como um livre. Eu não sou mais escravo do pecado. Não sou, ele não me domina. Não domina nada na minha. Não tem nada com ele mais. Não tem nada com ele. Mas o incrédulo ele ainda está na mão do valente. Ainda está perdido. E ele vai cansar, porque o pecado o cansa. Ele vai chegar a uma exaustão, ele vai ficar sem forças. E se ele não arrepender, Cristo virá como um juiz e o enviará para o inferno. Vocês estão entendendo? Se vocês ouvirem a voz de Deus hoje, não endureça o coração de vocês. Arrependam-se. Vá a Cristo em arrependimento e a fé. De uma forma íntima, se lança a Jesus Cristo. Uma nova pessoa, uma nova criatura. O cristão, ele saiu da mão de Satanás, ele não volta lá mais, não. Nada o separa mais do amor de Deus, não tem nada que pode aprisionar a vida do cristão, mas não tem como não. Ele está morto para o pecado, pela sua esfera, para o seu governo. Você lembra? Mais um exemplo que eu lembrei. Estava contando para minha filha, ela perguntando o que é ser embaixador. Falei, Lele, deixa eu te dar um exemplo. Se eu for nos Estados Unidos agora, espero, não vou fazer isso, mas eu roubo um celular da maçãzinha. Não sei se eu vou ter isso algum dia. Da maçãzinha. Eu roubo. Aí as polícias estão atrás de mim, correndo. Aí eu, oi, eles correndo atrás de mim. Aí a hora que eles chegam perto de mim, do meu lado está a embaixada do Brasil. Aí eu, eles não podem me prender mais. Eu estou debaixo do governo brasileiro, da embaixada brasileira. Tudo que a embaixada determinou, eu sou subserviente a ela. É isso que Paulo está falando. Quando você converte, você está debaixo do governo do reino de Deus. Você está dominado pelo poder de Deus e Cristo. E então o crente, quando ele peca, é só de uma forma tola e ele faz porque ele está querendo. Não porque tem uma compulsão mais na vida dele. É o inimigo que está me apertando para me pecar. Se você converteu, não. Você resiste o diabo, ele foge de você. Ele pode rugir como um leão, mas você o resiste. Se você é um crente. Agora, se você não é um crente, você não tem força para resistir. Por isso que Paulo fala, vocês se consideram mortos para o pecado? Essa é a pergunta. Vocês que estão me ouvindo. Ou vocês são aquele Caleb que Satanás está... trazendo compulsão. Quer ver? Você pode até sentir o pecado no seu corpo, algumas coisas, algumas dores, algumas coisas. Mas tem pessoas aqui que converteram de verdade, eu creio nisso. Olha a sua vida lá de trás. Você conseguia sair daquilo? Lembra como que você era com o pecado naquela época? É a mesma forma agora? Não. Você não conseguia sair do jogo, você não conseguia sair do baralho, você não conseguia sair da fofoca, de falar mal da vida dos outros. Você estava dominado por aquilo ali. Vocês que são verdadeiros cristãos, vocês conseguem notar a diferença. Deixa eu te ajudar um pouquinho sobre a questão do desviado. O desviado, na verdade eu já cheguei a falar algumas vezes que não existe o desviado, mas... a gente sempre usa essa expressão. O meio de você verificar se um homem é desviado ou alguém que nunca foi crente é mais ou menos o seguinte. Imagina um crente que ele desviou, ele está fora um pouco. Enquanto ele está pecando, ele fica mal com aquilo. Esse é o crente que desviou. O não crente que nunca converteu, não. Ele ficou na igreja, teve uma influência psicológica, moral, os cânticos.
Ai, já viu aquilo? Ai, é tão bonito aqueles cantos que eu chorei tanto. Não significa nada que você converteu. E como resultado daquela influência, aquele que não é convertido, ele renunciou ao pecado em alguns momentos, em algum ponto em particular, mas agora ele voltou para o pecado. Mas quando ele volta para o pecado, ele não fica mal. Esse aí nunca converteu. O crente, ele fica mal toda vez que ele peca. Já viu quando sua esposa fala assim, bem, você não devia ter falado aquilo? Ah, o que tem? Eu sei dar uma desculpa e tal. Talvez por orgulho você não concorda com sua esposa, mas o crente, quando você vai embora, o Espírito Santo fala, você não deveria ter falado aquilo mesmo, não. Sua esposa está certa. Aí você sente-se miseravelmente mal quando você peca. Esse é o desviado que foi um cristão verdadeiro. O outro, que estava só por uma influência emocional, psicológica, quando ele peca, ele não se sente mal. E sabe o que ele sente? Ele até pensa assim, ó, pra que eu fui crente um dia? Eu tô achando tão bom essa vida aqui. Mas se ele é um filho de Deus, regenerado, está em Jesus Cristo, quando ele pratica o pecado, ele sente mal, ele sente um sentimento de condenação, ele fica infeliz, ele vê sua condição terrível, ele sente ódio dele mesmo, ele odeia tudo quanto esteja envolvido naquele pecado, contudo ele ainda continua fazendo, mas sentindo muito mal. E vou te dizer mais uma coisa, sobre esse crente que está desviado e sente mal, uma hora ele vai voltar. Uma hora ele será restaurado. Essa é uma das provas finais que ele é um desviado, porém filho de Deus. Está numa fase de fraqueza, mas toda vez que ele peca, ele fica mal. E Deus não o deixará permanecer daquele jeito. Ele será detido. De um jeito ou de outro, ele será trazido de volta, porque ele está em Cristo Jesus. Então você tem que se considerar realmente morto com vistas a toda a esfera e domínio do pecado. Você está morto para o pecado? Quando isso acontecer de verdade na sua vida, as inevitáveis consequências dessa esfera do reino de Cristo e dessa conduta sua e desse comportamento seu vai aparecer. Ou seja, a sua forma de viver será outra quando você estiver realmente morto para o pecado. A mesma coisa de falar, quando você realmente converter, ou tiver nascido de novo. Como é que uma pessoa fala que ela é salva, que ela converteu, continua mentindo? Não dá para você confiar nela. Ela fala uma coisa e você fica com dúvida. Hoje de manhã vocês não vieram, vocês poderiam assistir a pregação. É uma falsidade. Fala uma coisa, às vezes eu converso com algumas pessoas, elas falam uma coisa aqui, depois ela fala outra coisa que difere daquilo que ela falou, uma coisa ambígua. Então, como diz o Dr. Martin Lloyd Jones, eles falam uma coisa e depois ele tira aquilo que ele falou. A pessoa é mentirosa, a pessoa não ora, não lê a Bíblia, não tem comunhão com Deus, não deseja ter comunhão com os irmãos, não deseja ler a Escritura, não deseja se aprofundar na palavra de Deus, não deseja amar os irmãos, não quer estar tão perto dos irmãos. Como é que você vai falar que uma pessoa dessa converteu? A marca de uma pessoa convertida é a santidade. Segundo J.R.C. Riley, ele falava assim, se não há santificação, não houve conversão. Vocês entenderam? Amém? Você se considera morto para o pecado? Olha quantos minutos já foi. Considera. Portanto, se você é um cristão, quando você peca, e se você está morto para o pecado, você foi tirado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, você peca por sua espontânea vontade. Você não é mais compungido mais. Não há aquela prisão mais na sua vida, não. Você já ficou perto de um vizinho, ou perto da casa de alguém, e tem uma gritaria, tem briga e tal. E às vezes a pessoa fala assim, você é tão diferente, sua casa é tão diferente, seus filhos são tão diferentes. Porque nós não estamos mais no império das trevas. Nós somos mais escravos, mas nós estamos mortos para o pecado. Totalmente mortos para o pecado. Nós agora somos libertos. Estamos vivos para Deus, totalmente vivos para Deus. Olha, Romanos capítulo 5.
Versículo 21, Paulo diz assim. Amém, amados? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado reinou na minha vida no passado para a morte, agora o que reina na minha vida no cristão é a graça, para a justiça, para a vida eterna, é a alegria, eu tenho comunhão com Deus, eu fui reconciliado com Cristo Jesus. Você quer ver outro versículo maravilhoso? Olha 2 Coríntios capítulo 5. Falta. 2 Coríntios capítulo 5. Obrigado, irmão. Vamos acabar aqui. Domingo que vem a gente fala de vivos para Deus. 2 Coríntios capítulo 5. Amém? Versículo 18, Paulo diz assim, ó, ora, tudo provém de Deus. O que Deus fez? Nos reconciliou com Ele mesmo. Agora eu estou morto para o pecado, eu estou vivo para Deus. Por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Onde eu chego, eu quero reconciliar o outro com Deus. Eu quero ajudar a pessoa a ficar perto de Deus. Meu negócio é fazer de tudo para ela seja perto de Deus. De vez em quando vocês falam assim, irmãos, às vezes o pastor André aperta. Não é, meu irmão. E eu quero fazer isso por amor e eu não quero desagradar a Deus. Eu quero ver você perto de Deus. Minha maior alegria é ver você levantar de manhã com olheira. Esse dia eu vi alguém, não sei quem foi, com olheira. Eu falei assim, tá orando. Esse bichinho está levantando às 4 e vai até às 6 pelo jeito. Tanta olheira que ele está. Mas sabe o que eu ouço? Não, pastor, é trabalhando demais. Eu fico triste. Eu quero ver ele nos joelhos. Cheio da presença de Deus, cheio da presença do Espírito Santo. Versículo 18, diz assim, 2 Coríntios 5, 18, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19, Paulo diz, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então Deus nos salvou em Cristo Jesus, nos tirou do império das trevas, o mais valente veio, pá, libertou Caleb aqui, ele está livre agora, ele está leve, solto, liberto. Se ele pecar e qualquer um de nós representa ele, nós fazemos por tolice, não há compulsão mais, não há império mais, só há Faraó gritando, vem pra cá, larga Miriam cantando aí, volta pro lado de cá, nada pra cá, e tem uns que nada. Oh, saudade da vozinha dele, saudade da vozinha Faraózinho, oh, vozinha bonita. Além de Deus ter feito isso em Cristo, agora vem um melhor, verso 20, nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, ou seja, Deus está exortando a igreja pelo meu intermédio, você exorta uma pessoa lá fora pelo seu, Deus usa você para exortar uma pessoa lá fora, é Deus falando através de você. Eu sou embaixador. O que você está fazendo aqui, André? Eu só estou aqui, não sou aqui de Porteirinha não, você nasceu aqui? Eu nasci aqui, mas minha alma nasceu antes da fundação do mundo. Onde? O Senhor escreveu meu nome, antes de eu ter nascido, antes de ter nenhum dia, de eu ter vivido, eu fui concebido antes da fundação do mundo. O quê? E para onde você vai? Vou para a cidade celestial, lá não tem dor, não tem tristeza, não tem rancor, eu sou de outra cidadania, lá não tem briga, então essa briga que vocês estão brigando não pode, isso aqui que você está fazendo não pode, meu lugar é outro lugar, e eu sou um embaixador, eu represento outra nação, eu estou morto para o pecado, acabou, essa é a posição de cada crente. Será que a sua posição é essa? Crente às vezes fica arrumando confusão com gente do mundo. O que é isso, meu filho? O crente brigar com gente do mundo é a mesma coisa de um homem de 40 anos brigar com uma criança de 3 anos. Você está em outra esfera, meu amor. Você não briga com ninguém, não. Você só diverte se ele falar mal do nome de Deus. Não briga, não. Você dá outra face. Chega um telefonema e é fulana de novo, bem. Isso não larga de pegar no seu pé, não? Isso é chata demais. Meu filho, isso aí é Faraó gritando, vem pra mim. E você está ouvindo a voz de Faraó. Não, tem uma pessoa chata que ligou para você ou para o seu esposo, você fala assim, oh Senhor, salva essa vida. Dá-me paciência com ela e dá a minha família paciência com ela. Bem, quer falar com você, seja paciente, amoroso, quebrantado e santo. Ixi, fulano,
Você viu o que ele postou? Sabe o que ele postou no grupo? Quem faz isso é o diabo. Nós somos embaixadores de Cristo. Eu termino dizendo, Cristo não conheceu o pecado, versículo 21, e Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu vou terminar dizendo, você não é mais escravo do pecado, você está morto para o pecado. Além de morto, você é embaixador de Cristo Jesus. Se você é cristão, e se eu não sou cristão, pastor, hoje você pode se arrepender, e agora? E eu te desafio agora a arrepender. E mudar agora. E orar agora. Hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não fica 40 anos no deserto, não. Irmão, não fica anos na igreja, não. E quando chegar naquele dia, você ir para o inferno, não. A igreja é assim, de vez em quando a gente surpreende. Você está na igreja, tá? Daqui a pouco o irmãozinho, o que aconteceu com ele? Ué, falei hoje de manhã. Demas, o apóstolo Paulo fala, ele era um santo. Em Colossenses, em Timóteo, Paulo fala, ele amou o século, e ele foi para o mundo. A mesma Bíblia. Judas operou milagres, depois se enforcou. Nunca converteu. Nunca nasceu de novo. Considerai-vos mortos para o pecado, vocês que são cristãos. Se você não é cristão, você pode fazê-lo hoje, agora. Arrepender e crer, arrependimento e fé. Arrependimento é mudança, fé é crer. É o que Paulo falou para o carcereiro, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo, você e a sua casa. Creia, arrependa e creia, arrependa e creia, arrependa e creia. Só para acabar mais uma vez. Eu falei hoje de manhã para eles, vou repetir. Eu estou pregando aqui hoje. E às vezes eu prego num culto, vem 3 visitantes. E eles ouviram a pregação e eu fiz essa pregação para eles. E eles vão embora e não voltam mais nunca. Por quê? Porque eles endureceram o coração deles. É porque eles não são eleitos. Não é só isso. Eles endureceram o coração deles e não quiseram ouvir a voz do Evangelho. Eles não arrependeram e creram. Porque se eles tivessem arrependido e crescem, eles teriam voltado e não sairiam mais. Só mais uma que eu falei no curso de novos membros, eu quero ensinar vocês. Eu já até fiz isso, eu vou orar para fazer menos. Eu já convidei pessoas, várias, para participar do curso de novos membros. Estou pensando em não fazê-lo mais. Porque quando uma pessoa converte é o seguinte, ela começa a vir no culto, ela vai ouvindo essa mensagem, ela vai vendo que ela não está morta para o pecado, aí termina o culto, ela chega para mim, pastor, eu já estou vindo aqui há 1 mês, 2 meses, e eu estou incomodado. Ó a conversão. Eu estou com vontade de ser membro dessa igreja. Eu estou com... Tem um negócio trabalhando dentro de mim aqui. Eu não sei de onde veio. Dele eu tenho certeza que não veio. Você nem chama ele para fazer o curso de novos membros. Ele fala assim, dá para botar no meu nome, domingo eu estou aí. Aí ele continua vindo. Pode falhar 1 ou 2, continua vindo. Continua vindo. Aquele que começa uma obra nele vai completando. Vai fazendo ele morto para o pecado e vivo para Deus. Cada vez ele vai querendo ficar mais perto de Deus. Mais perto de... Você não precisa convidar mais nada. Daqui um pouco, você chama todo mundo com as novos membros, você quer Jesus? Por que você vai batizar? Ele fala assim, porque eu sou perdido, escravo, eu vivia no pecado, na desgraça, e eu conheci o Evangelho, eu vim aqui, comecei a ouvir isso que o senhor estava falando, e eu arrependi e criei. Quando eu fiz isso, entrou um negócio dentro de mim, eu não sei o que é, e eu falo para ele, é o Espírito Santo, meu filho, é o mesmo que estava na vida de Moisés, de Davi, de todos os santos, de Lutero, de Calvino, de todos os santos na história da igreja, e ele vai produzir em você a mesma coisa que produziu em todos os santos da igreja, a vontade de servir a Deus cada dia mais. O que acontece hoje na igreja evangélica? E eu digo até nós, você quer fazer o curso? Você quer ir? Por que você não vai? O convertido, ele está morto para o pecado. Ele não quer mais nada com o diabo. Ele quer Jesus, igreja, Deus, pregação, Bíblia, louvor, cantar. Na casa dele ele liga o som e fala, aleluia. A vida dele é essa. É essa que é a verdadeira vida do cristão. Cuidado para você não estar na igreja e naquele grande dia Jesus voltar a ir para o inferno.
E como pastor dessa igreja, essa pequena igreja, eu tenho muita dúvida de alguns irmãos aqui se são verdadeiramente convertidos. Mas não é pouca dúvida, não. Não é pouca. O convertido, você vê. Tem que sair para fora, mudou, uma nova criatura, quer Deus, quer Bíblia. Mas que a reunião de mulheres, né? Um puxãozinho pode dizer? Ai, não dá. Eu estou sentindo frio debaixo da nuca. Não é assim? O convertido, não. Eu vou usar uma palavra de um puritano chamado Dr. Daltmore. Ele falava o seguinte, que se o pastor prega o evangelho, os puritanos, eles não faziam visita rápida às pessoas, levavam 6 meses para visitar as pessoas. Ele falava, se você prega o evangelho, a pessoa arrepende de crer, ela vai voltar na igreja. E ela vai continuar a voltar. Porque o Espírito Santo está agindo dentro dela e ela não consegue parar de vir. Porque aquele que começa uma obra, segundo o seu querer e seu efetuar, vai empurrando. Vai para perto de Cristo. Você está morto para o pecado? Tem certeza? Toda congregação, quando o pastor prega, tem gente crente, tem gente não crente. Aqui talvez tem cristãos que não são cristãos. Como é que eu mudo, pastor? Agora. Hoje. Se ouvides a voz de Deus, arrependa-se e creia, e você será salvo. Esse é o maior desejo do meu coração. Se você quiser, eu fico até 1 da manhã aqui estudando a Bíblia com você, só para você converter. Você pode me chamar para fazer aconselhamento, o que você precisar, para me ver você salvo. Agora, cuidado, sou salvo, pastor, e não é. Talvez não é. Cuidado. Vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluia. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Vivos só para Deus. Feche os teus olhos.